A palavra é chamados para testemunhar. Então, assim, algo que desde a minha conversão tem mudado a minha história, tem mudado a minha vida. E eu posso dizer que eu sou um testemunho vivo do que Deus está fazendo na minha vida, do que Deus já começou a fazer, né? E eu peguei várias referências, mas eu queria começar com Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa palavra está em Atos, início do livro de Atos, né? Quando Jesus ainda estava entre os discípulos para subir para o céu, né? E ele deixa esse comissionamento aos discípulos, né? De serem testemunhas de Cristo, de serem testemunha dessa mudança que Deus faz nas nossas vidas. O que podemos ver no texto acima é um comissionamento de Jesus aos discípulos para serem suas testemunhas das boas novas a toda a humanidade. Jesus veio para todos. Ele fala na palavra que ele não quer que nenhum de nós se perca. Jesus fala que ele é o pastor que deixa aquelas 99 ovelhas lá no aprisco e vai buscar aquela que está perdida. Então ele fala que Jesus quer que ninguém fique para trás, né? Mas esse chamado para sermos testemunhas não é apenas uma coisa do Novo Testamento. É algo que podemos ver por toda a lente das Escrituras. Desde o início vemos o plano de Deus, tendo o seu povo como testemunha para outras nações ao redor deles. Ele chama o povo para si mesmo para conhecê-lo, para ser separado e para contar o que eles experimentaram para todas as nações. Eles deveriam ser seus representantes para o mundo. A palavra de Deus, né, quando Deus escolhe o povo de Israel, né, para que ele venha a ser um exemplo para outras nações, para que ele venha a ser os seus representantes das boas novas. Assim como no início, quando Deus prometeu a Abraão, né, que faria dele uma grande nação, e ele foi uma bênção para todas as nações, conforme está lá em Gênesis 12. Observamos isso em toda a história do Antigo Testamento. Deus vai comissionando homens, Jesus vai trabalhando para que todos nós sejamos testemunha do que Ele tem feito. Todos nós, e isso está em tanto no Novo Testamento como no Velho, né? Já vem falando através desse chamado de Abraão. Em Isaías 43, capítulo 43, versículo 10, 12, diz assim: vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor, vocês são o meu povo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou, e antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, e eu a realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou o Deus. Toda a Escritura podemos ver o povo de Deus chamado a ser a testemunha, a fim de declarar um amor verdadeiro e fiel, que conhecemos e experimentamos. E muitas das vezes, quando a gente ouve a palavra testemunha, né, a gente pensa, testemunha, como que é isso? Como que eu posso ser testemunha? Né? E eu peguei que provavelmente a maioria das pessoas pensa em testemunha como alguém, né, ou algum tribunal. A testemunha é alguém que viu algo acontecer e está lá para contar tudo o que viu e vivenciou. E aqui está uma testemunha que tem muita coisa para contar do que viu sobre Jesus, do que ouviu sobre Jesus, da transformação que Jesus fez e faz na minha vida. Então uma testemunha é que vai contar aquilo que Deus está fazendo. Quando a gente testemunha algo,
a gente fala daquilo que experimentamos, daquilo que nós vivenciamos. A testemunha é para isso. Ela tem esse poder. Então a testemunha é alguém que viu algo acontecer. Da mesma forma, nós como cristãos somos chamados a ser testemunha de Cristo, espalhando a verdade que vivemos e ouvimos. Certamente todos nós temos algo a testemunhar para alguém. Certamente. Isso mesmo. Temos uma arma poderosa em nossas mãos, como cristão. Nós temos uma arma poderosa, que é o nosso testemunho. E muitas das vezes nós não nos damos conta disso, de que nós somos um testemunho vivo de Cristo. E que nós temos, através do nosso testemunho, uma ferramenta, uma arma poderosa para alcançar corações. Eu conheço de inúmeras pessoas que se converteram assistindo testemunho, ouvindo testemunho. E muitas das vezes nós achamos assim, quem sou eu para ter? Meu testemunho não vale nada. Meu irmão, o nosso testemunho é poderoso para salvar uma vida. O nosso testemunho é poderoso, nós temos uma arma como cristão. Nós somos chamados, como está no início aqui, a testemunhar sobre o que Cristo fez nas nossas próprias vidas. Não há desculpa. Achamos que o nosso testemunho é sem importância, que não temos nada a oferecer através das nossas vidas. Engano, mentira de Satanás. Satanás quer fazer isso sobre as pessoas. Não, você vai falar aí, não tem valor. A sua vida, às vezes, você está meio assim, andando meio em altos e baixos, oscilando. Meu irmão, a vida do cristão é assim. A palavra fala que aquele que está de pé vigie para que não caia. É o tempo todo. Mas Deus quer que a gente caminhe em direção ao alvo, mesmo com as nossas imperfeições. Nós não somos perfeitos, mas nós caminhamos com aquele que é perfeito. Nós andamos do lado daquele que é perfeito, que tem os melhores ensinamentos, os melhores conselhos, a melhor direção para nós. Nosso testemunho tem valor, tem importância. Mas eu quero dizer nesta manhã que sempre tem alguém olhando para nós, para o nosso testemunho. Sempre tem alguém. E eu vou começar dentro da minha casa, os meus filhos. Eu testemunho quem eu sou todos os dias para os meus filhos, de como eu amo a Cristo, de como eu manejo as coisas de Deus. A igreja doméstica começa na minha casa, quando nós estamos lá orando a palavra, lendo, fazendo oração, ensinando os nossos filhos o caminho que tem que andar. Filho, vamos orar, ora hoje no almoço, ora, ensinando as práticas da oração. Isso faz diferença. Isso faz diferença no nosso caminhar. Então sempre vai ter alguém olhando para você. Sempre vai ter. Nós estamos sempre testemunhando algo, ou seja, esse testemunho pode ser algo positivo ou pode ser algo negativo. E aí você vai pensar sobre as suas atitudes, as nossas palavras, ou podemos dar um testemunho positivo ou negativo, né? Então é algo que nós precisamos pensar sobre isso. Alguém está olhando para nós e alguém está se espelhando em nós, alguém está nos admirando e nós estamos dando um testemunho positivo. Quando passamos por lutas, por dificuldades, por provações e permanecemos firmes com Cristo, nossa vida já se torna um testemunho para alguém. O fato de nós caminharmos, persistirmos, não retroceder, é um testemunho, meus irmãos. Mas pastor, eu estou todo cambalhante, eu caio aqui, eu caio ali. Meu irmão, continua caminhando. Na caminhada Deus vai te limpando, vai trabalhando com você, vai aprumando, vai aparando as arestas, vai tirando os carrapichos. É na caminhada. E isso já é um testemunho, é um grande testemunho. Mas não sou perfeito, eu não sei pregar, eu não sei. Meu irmão, continua seguindo, olhando para Cristo, continua olhando para o alvo. Isso por si só já é um testemunho de perseverança. Eu conversava com uma pessoa e tal, e falou: eu não sirvo de exemplo para ninguém. Eu falei: engano seu, cara.
Você que pensa que não serve de exemplo a ninguém, para mim você é um exemplo. Para mim você é um exemplo, porque aguentou muita coisa, aguentou muita provação, muita pressão, muito pisão, muita humilhação, muita coisa, e a pessoa persiste, ela não retrocede, ela não murmura contra Deus. Isso por si só é um exemplo. Eu falei, cara, isso já é um exemplo para mim, e a pessoa nem sabe, ela fala, não sirvo de exemplo para ninguém não. Meu irmão, isso é mentira. Todos nós somos um exemplo para alguém. Então, quando nós passamos por dificuldades, persistimos, estou sofrendo, estou ali, estou arrebentado, mas eu estou indo, estou buscando, estou em direção. Isso é um testemunho, cara. É um testemunho que tem valor, está influenciando a vida de alguém diretamente. A testemunha tem um valor que pode mudar uma situação. E aqui eu vou pegar uma situação voltada mais para o lado de direito, testemunha, né, direito, né? Quando a gente fala de direito, o exemplo, por exemplo, que ocorreu um crime, e lá nesse crime tem uma testemunha, e essa testemunha pode mudar uma sentença, não é? Não é? O juiz fala, tem testemunha? Juiz, eu tenho uma testemunha a apresentar. E essa testemunha é ouvida. E essa testemunha ela pode mudar toda uma sentença. Pode tanto absolver como pode condenar alguém. Então a testemunha ela tem um papel importante. Por isso, um dos atributos da igreja é testemunhar a Cristo. Um dos atributos de nós, povo de Deus, igreja, é testemunhar sobre os feitos, os grandes feitos de Cristo nas nossas vidas. Pensa aí, se você for refletir há 10, há 15, há 20 anos atrás, nossa, como eu sou faixa preta, pastora, na palavra agora. Eu cheguei lá, demorei um pouco para entender o meu chamado, mas eu cheguei lá. É isso aí. Então nós temos que testemunhar. Lembrando que a missão, vou falar igual o pastor Luiz, né? Abra um parênteses e fecha um parênteses aqui. A missão não é da igreja, não é nossa. A missão é de Cristo. Não é sobre nós, mas é sobre o que Cristo fez e faz nas nossas vidas. É isso aí. É sobre Cristo que nós queremos falar e levar às outras pessoas. A prática comum do Evangelho nada mais é do que testemunhar Jesus Cristo com palavras e ações. Palavras e ações. A prática comum do dia a dia, aquilo que vivenciamos no dia a dia, no nosso caminhar com Cristo, indo e voltando para o trabalho, indo e voltando para a faculdade, indo e voltando para a academia, seja o que você fizer, esse é o nosso testemunho diário, simples assim. É a prática diária do Evangelho. Quando eu olho algumas pessoas e vejo o quanto são perseverantes em Deus, isso se torna mais do que um testemunho, conforme eu já falei aqui, torna-se um exemplo de fé. Essa pessoa, minha fé é assim, não, é um exemplo de fé. Isso torna-se um exemplo de fé. As pessoas têm um ditado aí que as palavras, né, voam, né? Mas o exemplo arrasta. O exemplo prático é vital na vida de um cristão. É preciso agir primeiro e depois falar. As nossas ações, né? As palavras elas voam, mas o exemplo arrasta. Nós somos exemplos vivos da nossa mudança. Nós somos exemplo vivo de que Deus fez, de quem eu era alguns anos atrás, de quem eu sou hoje. É inegável uma pessoa que teve um encontro com Cristo, que foi alcançado, permanecer do mesmo jeito. É difícil, meu irmão. Ah, mas eu estou do mesmo jeito, eu vejo poucas mudanças. Continua caminhando. Continua caminhando. Deus vai te pegar ali na esquina. E vai aparar as arestas, vai tirando, vai limpando. Deus faz assim. Se estamos com dificuldades, se estamos com luta, é aqui que nós temos que estar. É aqui que nós precisamos buscar auxílio, refúgio, na comunhão, nas células, participando, sendo um corpo de Cristo. No corpo nós somos
santificados e somos fortalecidos. Anunciar sem demonstrar com a sua própria vida não convence ninguém. Não convence. Se eu falo de uma coisa que eu não vivo, é difícil convencer alguém. A gente falar daquilo que a gente não vive não convence ninguém. Mas quando o nosso testemunho mostra ações concretas, fica difícil alguém questionar. Pô, eu estou vendo a mudança, meu irmão. Não há questionamento que aconteceu com você. Antes você andava assim, agora você anda de outra forma. Antes você fazia isso, agora você não faz. É uma mudança de direção. Cristo faz isso. É inquestionável quando se há um testemunho vivo. Não tem questionamento. Como você vai questionar algo que é concreto, algo que realmente aconteceu? Pois houve um encontro verdadeiro com Cristo, houve mudança de vida. E isso faz toda a diferença na nossa própria vida. Por que eu falo isso na nossa própria vida? Ou seja, falamos, pregamos, testemunhamos daquilo que nós vivemos. Isso é o melhor do Evangelho. Você testemunhar aquilo que você vive. Você é real, não é fake news, não. A gente vive aquilo que a gente prega. A gente tenta chegar o mais próximo possível de Cristo. Esse é o nosso papel. Porque se a gente fala de uma coisa que a gente não vive, é difícil. É difícil, é insustentável. Mas quando nós pregamos, falamos, testemunhamos daquilo que nós vivemos, isso é poderoso. E eu vou pegar um exemplo prático aqui, né? Do meu próprio dia a dia, né? Às vezes a pessoa chega para mim e liga, professor, tal, como é que eu faço para ir poder treinar o jiu-jitsu, tal, para ir para academia? Que isso vai fazer de bom na minha vida? Como é que eu vou conseguir melhorar? Quais que são os benefícios, né? Para mim, para os meus filhos. E eu vou falar, né? Pô, o jiu-jitsu ele é fantástico, tem vários benefícios. Temos vários resultados excelentes, mudança. Né? E eu estou falando ali para a pessoa. Estou dando um testemunho meu daquilo que eu de fato vivencio. Né? Esse é o meu testemunho. Eu falo que são inúmeros os resultados, né? E a pessoa às vezes fica até de orelha em pé, né? Será mesmo que está falando isso? Esse cara está querendo me vender um negócio aí a todo custo. Eu acho que isso aí não é desse jeito, não. Né? E eu vou falando e a pessoa fica até pensativa, né? Deve pensar sobre isso, né? O meu testemunho de fato foi dado, porque eu vivencio isso todos os dias com alunos. Eu vejo quando chega uma criança lá que não tem coordenação motora, que não tem sociabilidade, que é agressivo, e eu vejo com 1 mês, 2 meses a transformação da criança. E os próprios pais relatam isso. É um testemunho, os pais me relatam. Então eu posso falar isso. O meu testemunho foi dado, né? Porém, quando a pessoa começa a praticar e sentir na pele os resultados, isso passa a ter um valor inestimável. Né? A pessoa vai lá experimentar. Não, eu vou fazer esse negócio aí. Porque quando a pessoa fala, e a gente muitas das vezes não vivencia, é um pouquinho mais... A gente fica com o pé atrás. Mas quando a pessoa experimenta, ela mesma vai lá experimentar da graça de Deus, do amor, da bondade, é inquestionável a mudança, a transformação de vida. Ela experimentou. Uma coisa é a gente falar, mas quando a pessoa vive, ela testemunha, ela se torna uma testemunha viva, é diferente. Jesus, quando andava por Samaria, por Judéia, por toda a região da Galileia lá, quantos testemunhos de pessoas que ele curou, cegos que enxergaram, coxos que andaram, e ele falava, vai lá e apresenta-te como testemunha. Jesus incentivava a prática do testemunho. Então Jesus, ele era quem incentivava a prática do testemunho. Vários testemunhos de várias pessoas que foram testemunhas oculares da vida de Jesus. Então quando a pessoa vivencia aquele testemunho, a própria vivência com Cristo, aquilo passa a ter um valor inestimável. Eu experimentei na minha pele a mudança. Eu experimentei de onde Cristo me tirou.
Não tem como esquecer de onde eu vim, de onde Cristo me resgatou. Como que eu cheguei aqui hoje? Isso passa a ser inestimável, porque você vivenciou isso. Uma coisa a pessoa te falar de Cristo é bom, é o primeiro passo. Mas quando você se entrega a Cristo, que você fala, Senhor, eis-me aqui, muda a minha história. Deus fala que eis que estou à porta e bato. É só abrir, meu irmão, depende de você. Deus não arromba a porta de ninguém, não mete o pé e entra, não. Ele te dá o livre-arbítrio de você escolher. Escolhe, pois, o caminho da vida, sem inteligência. Escolhe mudança de atitude. Ah, mas eu não consigo. Cara, se você continuar fazendo as mesmas práticas, os mesmos resultados você vai ter. Muda a sua prática e o resultado será diferente. Depende de você dar o primeiro passo. Então ele passa a ter um valor inestimável quando a pessoa vive, quando ela é alcançada. E deve ser assim também para aquele que testemunha, que ele mesmo está vivendo, já viveu. Tem uma diferença. Muitas das vezes Deus permite, olha só o que eu vou falar aqui, muitas das vezes Deus permite que nós passamos por provações e situações ruins, que no primeiro momento nós não entendemos por que nós estamos passando por tamanha dificuldade. Mas Deus, na verdade, está apenas preparando, olha só, o nosso testemunho para abençoar e cumprir o propósito dele na vida de outras pessoas. É para isso o testemunho. É para isso. Quando eu escutava o testemunho do pastor Camilo, do pastor Luizinho, da pastora Tita, aquilo lá é para fortificar, meu irmão. Se eles conseguiram romper, se eles conseguiram vencer uma dificuldade, qualquer um consegue, nós conseguimos. O testemunho é para influenciar na vida de outras pessoas. O testemunho não é para nós. O testemunho é para você alcançar outras pessoas. Quando você entender isso, você vai testemunhar. Você vai testemunhar. O testemunho não é para nós, é para alcançar outras pessoas. Ah, mas por que, Senhor? Eu faço tudo certo, eu tenho buscado a palavra e aí eu tenho tomado cacetada. Meu irmão, Deus está te forjando. Deus está te forjando. Para que você fale, ó, é possível um perdão no casamento. É possível uma reconciliação. É possível perdoar na traição. É possível perdoar em qualquer situação. O testemunho de muitos falam por isso, meu irmão. É para nos encorajar, para sabermos que nós temos um testemunho e que tem muitos testemunhos nos alcançando. Várias pessoas, como eu falei aqui, foram alcançadas no testemunho de alguém. Alguém que foi libertado das drogas, chegou no fundo do poço, foi andarilho, andou 5 anos aí como mendigo, indigente, e Deus resgatou. Olha que testemunho maravilhoso. Alguém que se libertou. Então, testemunho é para que nós alcançamos outras vidas. Então Deus nos usa para que a gente possa alcançar outras pessoas. Se eu fui perdoado, se eu fui restaurado, se eu fui resgatado, irmão, eu quero levar isso para outras pessoas. Quero tirar outras pessoas do cativeiro. Nós estamos aqui, como dizem, para saquear o inferno, para levar a palavra de Deus. E em 2 Coríntios 5, 18, 20, capítulo 5, versículo 18 ao 20, diz assim: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Amém. Aleluia. E isto é, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores de Cristo, fazendo de Deus o seu apelo por nosso intermédio, rogando-vos, pois, da parte de Cristo, que reconciliou-vos com Deus. Nós temos o ministério da reconciliação. A Ana Luísa fala muito isso lá em casa.
Ministério da reconciliação. Para isso que nós fomos chamados, para levarmos esse ministério da reconciliação. Deus nos reconciliou. E aí nós temos a nossa reconciliação, nós com nós mesmos, nós com os nossos semelhantes e nós com Deus. Nós estávamos condenados, irmãos. Nós estávamos condenados a um fracasso. Mas Deus, Ele nos reconciliou. Nossa declaração não é apenas em palavras, conforme eu falei. Eu preciso falar e viver. Não posso assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não pode ser assim. Não pode. A declaração não pode ser com palavras, tem que ser com ações. Nossas vidas devem testemunhar a história da qual nós somos parte como filho de Deus. Eu faço parte da história de Cristo. Eu vou ter lá o meu nome. O livro de Atos continua. E nós fazemos parte. Nós fazemos parte do que foi escrito lá atrás com os mártires. Começou lá atrás. E vem sendo construído ao longo da história. Nós temos que fazer parte disso como filho de Deus. Eu e você fazemos parte do plano de Deus. Somos separados, somos redimidos, santificados. E vivemos à luz disso por causa de quem somos em Cristo. De quem somos agora. Você pode ver aqui que é Deus quem faz o chamado, né? Ele que fez o chamado lá, a nação de Israel. Deus é quem faz esse chamado. Ele atrai o seu povo para perto. E então eles devem ir e declarar esse grande Deus, que eles vieram a conhecer e a confiar nele. Às vezes falamos e testemunhamos, e parece que nada acontece, nada se move. Eu falo, eu testemunho, mas não há mudança muitas das vezes. Então, é Deus quem faz através do Espírito Santo com que a pessoa receba as boas novas. É Deus quem faz com que a palavra chegue no coração das pessoas. Não somos em si o nosso testemunho, mas é através do Espírito faz com que a pessoa receba as boas novas. Não é a pessoa que testemunha. O papel da testemunha é simplesmente compartilhar tudo o que eles viram, ouviram e experimentaram. É Deus quem faz a mudança nos corações. É Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós. Para cada um de nós. Deus chama todos a compartilhar desse amor. Não apenas aqueles a qual nós achamos capacitados. Não, mas isso aí é só para o pastor, é só para os ministros de louvor, para o pessoal que apoia. Não, é para todos. Não há condição, não há pré-requisito para falar do testemunho do amor de Deus. Deus chama todos, sem restrição, sem pré-requisitos. Não há desculpa. Deus chama todos. Se você está aqui hoje, deve testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. Você deve. Você foi chamado para isso. Eu, você, nós fomos chamados para testemunhar o amor de Deus. Às vezes não é com palavras, porque às vezes você fala, nada acontece. O seu testemunho é seu exemplo, é seu maior testemunho. Então às vezes você pensa, mas eu não consigo alcançar talvez o meu irmão, meu familiar. Eles vão ver a mudança na sua vida e vão falar assim, algo aconteceu com você. É assim que funciona, é assim que acontece. Essa pessoa não é mais o mesmo. Quando eu encontro pessoas que falam, rapaz, mas você mudou. Eu falei, graças a Deus, mudei mesmo. Eu reconheço que eu mudei. Eu não era assim, eu era diferente, Deus me resgatou. Então o nosso testemunho, ele tem um impacto sobre a vida das pessoas. Então Deus nos chama todos. E se nós estamos aqui hoje, é para que nós possamos testemunhar a Cristo e continuar fazendo, para que Ele continue fazendo a sua obra em nossa vida. Nós não estamos completos. O pastor Camilo fala assim, estamos em obra. E realmente nós estamos em obra. Se você estiver completo, meu irmão, prepara aí que qualquer momento você pode partir, né? Então nós estamos em obras. Então nós precisamos testemunhar. Você únicos, né? Mas unicamente discípulos. Então faz parte do discípulo o testemunho. Em
Atos capítulo 4, né, os discípulos disseram, né, porque não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os discípulos sentiram na pele o testemunho de Cristo. Eles foram testemunhas oculares, eles estavam lá, eles vivenciaram. Como que eles não poderiam testemunhar sobre o amor de Cristo? Não tem como. Mas por que nós temos que testemunhar? Por que testemunhamos, né? Testemunhamos porque amamos a Deus sobre todas as coisas e nos importamos com as outras pessoas. É simples assim, nos importamos com as outras pessoas. Todos têm um valor, todos têm um papel importante. Nós amamos a todos, por isso nós testemunhamos. Não basta apenas entender que devemos proclamar a Cristo como suas testemunhas até os confins da terra, mas precisamos conhecer a história a qual fazemos parte para proclamar corretamente e verdadeira. O conhecimento da palavra é de fundamental importância para um cristão. Para nós compartilhar, nós temos que conhecer daquilo que Deus fez por nós, das promessas de Deus, da aliança de Deus, do amor, do perdão. Se você não lê a palavra, meu irmão, você não conhece. Se você não lê a palavra, você não sabe da aliança que Deus fez conosco, do amor que Ele entregou, do perdão. Então nós precisamos conhecer a palavra, manejar a palavra. Isso é importante para que o nosso testemunho tenha validade. Não basta simplesmente entender que devemos proclamar, né? Mas conhecer a palavra, conhecimento da palavra é fundamental. Não compartilhamos apenas os nossos próprios pensamentos e opiniões, isso faz parte. Mas tudo que compartilhamos deve estar enraizado na palavra de Deus. Tudo que compartilhamos, que falamos, está na palavra de Deus. Nada foge daqui. Não inventamos nada, não precisamos inventar nada. Igual nós temos visto muitos inventando algumas coisas. Nós compartilhamos aquilo que está na palavra. É por meio de ouvir a palavra que Deus age nas pessoas e através da palavra que as pessoas são salvas. Em Isaías 55, 10, 11 fala assim: assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para a terra, e não voltam sem regar a terra, fazer brotar e florescer, de modo que produz a semente para o semeador e o pão para aquele que tem fome, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e prosperará naquilo a qual enviei. Então a nossa palavra, o nosso testemunho, ela não volta vazio. Ele não volta vazio. Há um propósito em tudo que nós falarmos. Nosso papel como testemunha é tanto contar as boas novas com as nossas palavras, mas também compartilhar por meio de nossas ações, conforme eu já falei anteriormente. Testemunhar é algo que envolve toda a vida, porque seguir a Cristo abrange todas as áreas de nossa vida. É indo e voltando, é caminhando junto ao caminho, é jantando, almoçando, é na faculdade. A gente vai falar de Deus, a gente vai testemunhar Cristo o tempo todo. Somos chamados a segui-lo, andar de maneira digna do chamado que Ele nos concedeu, que Ele nos deu. Ser representantes de Deus em sua misericórdia, graça e perdão. Estar preparado para contar a esperança que temos nele. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: mas referencia a Cristo como Senhor em seus corações, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, mas façam isso com respeito. Ao buscar compartilhar, a gente respeita as pessoas, a gente não impõe nada goela abaixo, a gente compartilha as palavras do Senhor, o testemunho de Deus com respeito. A nossa palavra tem que ser temperada, não pode ser de qualquer forma. Para nós compartilharmos o que nós temos vivido, ouvido, nós devemos primeiro nos aproximar de Deus, passar um tempo com Deus e sua palavra em oração, comunhão. Isso é importante.
Quando vamos ministrar a palavra de Deus, a gente já vive com Cristo, né? Isso faz parte, mas a gente gasta um tempo, a gente chega perto da palavra, a gente ora. Quando a gente tem que tomar uma decisão importante, você toma de qualquer jeito? Toma de qualquer jeito. Você vai lá, conversa com as pessoas que são referência para você, com seu pai, com o pastor. A gente não toma decisões sem a gente estar perto do Senhor, sem estar orando, em comunhão com os nossos irmãos, com outros, e que a gente possa crescer no nosso relacionamento com Cristo. Ao fazer isso, nós teremos experiência em primeira mão para testemunhar sobre o nosso próprio relacionamento com Deus para com os outros. Veja os exemplos dos discípulos nisso, né? Eles passaram um tempo com Jesus, aprenderam com Ele, e então não puderam deixar de compartilhar tudo que tinham visto e ouvido, conforme estava lá em Atos. Eles andaram com Deus, eles testemunharam. Não tinha como eles não serem testemunha de Cristo. Ser uma testemunha envolve oração e dependência do Espírito e de fé. Uma pessoa que vive sem fé, é impossível ser testemunha. Uma pessoa que não se alimenta da palavra, que não anda no caminho do Senhor, que não busca o Senhor, ele não vai testemunhar. Ele não vai. Então, andarmos com Cristo faz de nós aptos a ser essa testemunha. Uma pessoa sem fé não vai testemunhar Jesus. Lembre-se como testemunha. Não é o seu trabalho salvar pessoas, não é o nosso trabalho. Esse é o trabalho de Deus, mas compartilhar tudo aquilo que nós vivenciamos. Então, buscar compartilhar, faça isso com um coração de oração por aqueles a quem você está compartilhando, para que a sua palavra sejam guiadas pelo Espírito Santo. Peça a Deus para trabalhar através de você, tanto em palavras como em ações, e fazer a sua obra no coração daqueles ao seu redor. Ore diligentemente e dependa totalmente da obra do Espírito, ao compartilhar fielmente aquilo que nós temos vivido. Precisamos do Espírito Santo, meu irmão. Precisamos do agir de Deus sobre nossas vidas. Se nós não tivermos, nada acontece. Se nós não tivermos a direção do Espírito, não nos deixe ir, Senhor, se você não for conosco. Tudo que nós fazermos na nossa vida, nós precisamos da direção, da orientação do Espírito Santo. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Nós temos testemunho aqui no nosso ministério, que nós não vamos se Deus não for à nossa frente. Se Deus não estiver naquele negócio, nós não entramos. Se Deus não estiver nesse negócio, nós não vamos. Isso aí. Precisamos depender do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3:7 diz assim: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. É Deus que entra em corações. Aonde a gente não pode ir, o Espírito Santo vai. Isso aí. Vai. Basta ter fé que você será alcançado. Nosso testemunho vai. Seu testemunho pessoal, sua história é uma maneira incrível de compartilhar a esperança que você tem em Cristo. A sua história em primeira mão. A sua história em primeira mão de tudo que Deus fez e faz em sua vida. Essa pode ser uma ferramenta mais poderosa para compartilhar Cristo com aqueles a quem amamos. Se bem compartilhada de uma forma que aponte os outros para Cristo e não para você. Não é para o compartilhamento, não é para me dizer, ó como eu sou bonzinho, ó como eu sou bom, ó como eu sou o cara, não. Compartilhamento é para apontar Cristo para as pessoas. É isso aí. Esse é o motivo. Muitas das vezes o compartilhamento ele não surge efeito, porque nós não estamos apontando para Cristo. Estamos apontando talvez para o mundo, para nós, para um problema talvez que parece ser intransponível. Mas o nosso testemunho tem que apontar para Cristo. Ele pode trazer o poder do Evangelho à luz para aqueles que ainda não conhecem quando nós apontamos o nosso testemunho para Cristo. Meu maior incentivo para fazer isso é incluir a mensagem do Evangelho claramente. Nosso testemunho está ligado na palavra de Deus.
Nós conhecemos da esperança, do amor, do perdão, da reconciliação, da aliança que Deus fez. Está embasado na palavra. Então nós precisamos ter a palavra bem clara nos nossos corações. Hoje nós temos experimentado uma vida nova em Cristo. Narramos do Senhor, do seu amor e perdão, tanto verbalmente como na maneira de como vivemos as nossas vidas. Isso é testemunhar. Como nós nos relacionamos mostra o nosso testemunho. Como eu me relaciono com minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha mãe, com os meus irmãos. Isso é o nosso testemunho diário. Se eu sou ríspido com meus filhos, se eu sou muitas das vezes, isso mostra um testemunho que desagrada a Deus, um testemunho que não aponta para Cristo, um testemunho que não reflete o que Cristo está fazendo nas nossas vidas. E para finalizar, meus irmãos, eu queria que nós lembrássemos disso, né? Além de nós sermos essa testemunha, nós lembrássemos disso. O tema do nosso testemunho é Jesus Cristo, conforme Paulo definiu lá em 1 Coríntios. Paulo definiu o Evangelho como morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. O tema do nosso testemunho é Cristo. É Cristo. É o que Ele fez. É o que Ele continua fazendo. O poder do nosso testemunho é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma a vida. E uma vida transformada é evidente para todos. À medida que testemunhamos, devemos passar muito tempo em oração, apropriando-nos do poder do Espírito, para que sejamos capazes de deixar a nossa luz brilhar de tal forma que os outros vão reconhecer o poder de Deus em nossas vidas. Os outros vão reconhecer. Não é você se gloriar de você mesmo, mas os outros apontarem para você como Cristo vivendo com você. Faz toda a diferença, meu irmão. Faz toda a diferença. Meu Deus. A validade do nosso testemunho será mostrada na forma como vivemos as nossas vidas, conforme está lá em Filipenses 2,15. Define esse objetivo para nós, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Uma geração que está cada vez mais corrompida, irmãos. Nós temos que reproduzir, nós temos que ser luz para brilhar como sal da terra no meio dessa geração. Para isso nós somos chamados. Esse é o poder do nosso testemunho. Essa é a validade do nosso testemunho. A efetiva testemunha cristã viverá a sua vida de forma irrepreensível no poder do Espírito, cujo fruto exibimos quando permanecemos em Cristo. Nós temos frutos, irmãos. Por isso que o nosso testemunho tem validade. Quando nós enxergamos no nosso testemunho os frutos, é inquestionável a mudança, o trabalho de Deus nas nossas vidas. Se você olhar para a sua vida com calma, você vai ver frutos na sua vida. Vai ter frutos. Mas os frutos são pequenos. São pequenos agora, irmãos. Mas com o tempo esses frutos vão vir a crescer. É assim com a nossa fé. Começa pequena, com uma pequena raiz e vai enraizando. E você vai se tornando um homem de fé, cujo fruto permanece em Cristo Jesus. E para concluir, irmão, ser testemunha na vida é algo que Deus deixou para o homem. Deus deixou para nós essa dádiva de testemunhar. Senão Ele mandaria os anjos aqui. Mas Ele deixou para mim e para você sermos testemunhas. Ele deu esse privilégio a nós de sermos testemunha, criado à imagem e semelhança de Deus. Esse privilégio é nosso. Tome posse disso nessa manhã, meu irmão. E que nesse dia você venha aceitar o seu chamado, de que todos nós venhamos a sair daqui como testemunha de Jesus, cheio do Espírito Santo, com autoridade e poder,
Jesus, Ele conta com nós. Ele nos chamou para isso. Ele espera de mim e de vocês que nós sejamos uma testemunha. Então presta atenção, se você pensa assim, isso é só para o pastor, isso é só para... Não, é para todos. O seu mau testemunho pode te colocar numa situação ruim aí fora. Se o nosso testemunho for ruim, pode te colocar numa situação pior. Se tu for um cara que passa a perna, faz negócio, isso é um testemunho péssimo, você vai te colocar numa situação ruim qualquer hora. Então o nosso testemunho precisa estar baseado na palavra de Deus, na autoridade, no poder de Deus. Fique de pé no seu lugar, meu irmão. Vamos orar a Deus. Eu encerro a palavra aqui falando isso para que nós possamos ser essa testemunha viva nesta manhã. Pense sobre isso, de como você pode impactar vidas, de como você tem impactado as vidas através do seu testemunho. Quantas pessoas estão olhando para você nesse momento agora, que talvez você não saiba? Feche seus olhos no seu lugar, vamos orar.